Salmos número 8, a base para a mensagem de hoje. Esse Salmos, ele é um Salmos messiânico, e ele mostra que Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. É um salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força. Por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Aqui a gente percebe, é um salmos com apenas 9 versos, mas contém informações extraordinárias que representa aqui, que apresenta a grandeza de Deus. Aqui, algumas dicas importantes, que ele começa dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, é uma apropriação pessoal do Senhor como nosso. O privilégio de manter esse contato. É diferente falar Pai e nosso Pai, né? Então, essa ideia de Senhor nosso é muito importante. Isso aqui descreve também a majestade, a excelência do nome e da natureza de Deus. Isso aqui em todos os lugares, sobre todas as circunstâncias. Vamos imaginar se o mar perdeu o controle, se o vento perder o controle, quando dá um raio. Imagina, um raio pode destruir uma árvore. Imagina um trem desse descontrolado, o vento, uma tempestade, né? Então aqui a gente percebe o quanto Deus é Deus em todas as circunstâncias. E um exemplo claro que a gente pode ver aqui foi quando o Senhor Jesus esteve lá na tempestade, nas duas tempestades do mar da Galileia. Na primeira, ele está dentro do barco, deitado no porão, e todo mundo desesperado. Aquilo que nos causa desespero não atrapalha nem Jesus descansar, que Jesus estava dormindo na polpa do barco, bem tranquilo, e alguém chega despertando dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos. Tem gente que pensa que a tempestade que nos causa medo vai causar medo em Jesus, e não vai.
A outra coisa interessante aqui, na segunda tempestade, ele nem no barco estava, era madrugada, era escuro, e além disso, em franca tempestade, Jesus vem caminhando sobre as águas, vem andando. Essas águas da vida que aparecem na nossa trajetória, talvez é para nos treinar a caminhar, talvez é para nos ensinar a dar passos em franca tempestade. O Senhor, Ele está nos fazendo caminhar, nos treinando a caminhar, apesar das dificuldades, apesar dos desafios. Tem muitas coisas que ocorrem nas nossas vidas que nos causam tristeza, que nos causam dor, mas o Senhor nos ensina a caminhar apesar disso. A outra coisa interessante aqui, não importa quais são as circunstâncias, Deus está no controle. O sermão, ou a mensagem aqui desse texto, sobre a glória de Deus na criação, ela é providencial. Em toda a terra, olha o texto: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Se a gente pegar o Salmos 19, ele vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes até o fim do mundo. Então aqui o que o texto está querendo dizer? Quão admirável é o teu nome em toda a terra, e a sua glória é sobre os céus. Sobre é por cima, o céu está revestido de glória. E se a gente olhar Isaías capítulo 6, diz que a terra estava cheia da glória de Deus. É uma revelação universal de Deus na sua natureza e na sua excelência. A glória de Deus é cantada nos céus. Aqui na terra compete à igreja cantar essa glória. Ela é incompreensível e infinita, é uma glória incompreensível e infinita. Não tem fim a glória de Deus. Ela está acima dos céus. A glória de Deus, ela atinge as alturas muito acima do intelecto dos anjos e do esplendor do céu. A mente humana não é capaz de descrever. Tem até um hino que diz que há um Deus no céu, cuja letra e o papel não pode descrevê-lo. Quanto que esse Deus é maravilhoso. E aí, quando eu olho aqui, piedade infantil, sua possibilidade, potência, força e influência para que possa silenciar. Da boca das crianças, dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. De quem que ele tirou força? Da boca das crianças. Eu me lembro, o Senhor Jesus estava numa reunião certa feita, e as crianças vinham aproximar-se de Jesus, e alguém quis embargar que as crianças viessem ter com Jesus. O que Jesus falou? Deixai vir a minhas crianças, e não as impeçais, porque delas
é o reino de Deus. Então, aqui a gente percebe o quanto isso é glorioso. A força do Evangelho não é resultado de eloquência ou sabedoria daquele que fala. Grandes resultados a partir de pequeninas causas, quando o Senhor ordena o trabalho. Uma coisa pequena se torna grande. Eu me lembro quando Elias faz a disputa lá no Monte Carmelo com os profetas de Baal. A palavra de Deus diz que ele orava e falava para o moço: vai lá olhar para a banda do mar se tem alguma nuvem. Eram 3 anos e meio sem chuva, e ele ia lá, não tem. Aí na 7ª vez, torna lá 7 vezes, e o profeta está orando. Na 7ª vez ele falou: para não dizer que não tem nuvem, está surgindo um negócio lá muito pequeno, do tamanho da mão de um homem. Ele diz: vai avisar Acabe para entrar no carro e sair a toda velocidade, porque há ruído de uma grande chuva. O nosso Deus é quem tem poder para fazer as coisas insignificantes, pequenas demais, se tornarem grandes. Ele pode encher a casa dele de salvos compromissados com a verdade. Ele pode despertar pessoas e levantar alguém para nos ajudar. Deus é maravilhoso. Eu me lembro que um dia, quando o Senhor Jesus enviou 70, eles voltam alegres, felizes, dando o testemunho e os relatórios, dizendo: Senhor, lá no campo, em teu nome, os demônios nos obedecem. Aí Jesus se alegra no Espírito Santo: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas a sábio e entendido e revelaste aos pequeninos. Essa revelação, esse desejo, hoje a gente pode glorificar a Deus, que mesmo em face da desvontade de muitas pessoas, Deus ainda tem mantido o desejo da gente estar na presença dEle. Tem nos dado coragem para enfrentar os desafios da vida, para estar na presença dEle. A outra coisa aqui: grandes coisas que podem ser ditas e afirmadas pelos recém-convertidos, bebês na graça. Às vezes um novo convertido que vai dar uma palavra que vai deixar a gente boquiaberto. É Deus ministrando. O Senhor Jesus falou que na nossa trajetória da caminhada com Ele, talvez nós tivéssemos que ser levados a pretórios, a salas de julgamento, e iríamos ser interrogados acerca de Deus. Ele falou assim: mas não estáis solícito, porque do céu vos será ministrada a palavra com segurança, para vocês verbalizarem na hora. E às vezes eu fico pensando o quanto Deus é maravilhoso. Apesar de qualquer coisa, Ele ainda disse: os inimigos de vocês estarão dentro da própria casa. Como isso é real, como isso é verdadeiro, como não dá para esconder essas verdades. A questão é que o Evangelho, ele não vai passar pano para ninguém. O Evangelho, ele vai trazer a saga verdadeira de todas as coisas. É tanto que o Evangelho não dá para vivê-lo de fachada. É preciso caminhar. Quando Paulo escreveu sobre a armadura do cristão, ele disse que é para ter a verdade cingida nos lombos. Os lombos marcam o meio do nosso corpo, então coloca a verdade no meio. Vestir a couraça da justiça. Nós temos que ter a justiça como uma couraça, como uma proteção. Ele disse que é para andar conforme o Evangelho, calçar os pés na preparação do Evangelho. A gente precisa andar como a Bíblia exige que andemos.
Mas disse também que é para tomar o escudo da fé, com o qual poderemos apagar os dardos inflamados do maligno. Talvez, quando a gente está enfrentando uma batalha, assim, meu Deus, eu vou conseguir, pela fé eu chego lá, eu vou chegar, o Senhor vai renovar as minhas forças, e eu chego, em nome de Jesus. Eu sou vencedor, eu sou vencedora, e isso a gente vai determinando pela fé, porque a fé é o escudo cujos dardos inflamados do maligno podem ser apagados. A outra coisa importante aqui é ter a espada do Espírito em nossas mãos. Às vezes nós vamos ter que dizer para o diabo: nem adianta, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás, só a Ele dará culto. Você viu o tanto que está sendo difícil cultuar hoje? O quanto está sendo difícil para a gente cultuar hoje? O inimigo está disputando esse direito, querendo tomar de nós, mas ele quis tomar de Jesus. A mim me foi entregue, eu dou a quem quero, se tão somente prostrar. Jesus disse: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Não negocie o culto. Você que não veio para o culto em Franco Domingo, você talvez vai ouvir essa mensagem. Está na hora de você refletir sobre sua vida espiritual. Acorda, Jesus está voltando, e você se cuida para não ficar por aí. Toma cuidado, está muito focado em você mesmo, está muito focado no hedonismo, que é o culto do prazer, aonde você faz o que você gosta, e o que você gosta não tem sido cultuar a Deus. Toma muito cuidado, Jesus está voltando, e eu estou falando essa palavra, ela é uma palavra exortativa, não vai ser fácil você ouvir e achar muito bom isso que eu estou falando. Essa palavra vai chegar a alguém, mas eu quero convencer você a acordar, porque Jesus Cristo está voltando. No inglês, Jesus Christ is coming back. Jesus Cristo está voltando. Acorde, cuide de sua vida espiritual, acorde para as coisas de Deus. Paulo disse que a volta do Senhor Jesus seria precedida de apostasia. Essa desvontade de você estar na casa de Deus, de congregar, isso não tem outro nome senão apostasia. Acorde, busque mudar, porque Jesus ele não voltou hoje ainda, mas ele poderá voltar hoje. Desperta. Paulo disse lá em Efésios: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A outra coisa aqui, o silenciar das forças do mal, pelo testemunho de crentes, ainda que frágeis, mas vencedores. Paulo disse que ele poderia estar abatido, mas não morto. Talvez a dor, a fragilidade, os problemas vão fazer parte, mas teremos a presença de um Jesus que falou: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O silenciar do grande inimigo pelas vitórias da graça. Paulo disse: pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele diz: quando eu vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Aí o 4 ele vai dizer: que é o homem mortal para que te lembres dele,
e o Filho do Homem para que o visites, a insignificância do homem, a consciência de Deus do homem, visitas divina. Quem é o homem para que te lembres dele? A Bíblia diz que quando Deus enviou o dilúvio, a Bíblia diz, e lembrou Deus de Noé. Não que Deus tivesse esquecido de Noé, mas porque chegou a hora de Deus agir na vida do Noé. Vai chegar a hora de Deus agir na sua vida. Está chegando, pode ter certeza. A pergunta é: o que é o homem? Para que Deus o visite, o homem mortal. Imagina Deus agendando uma visita em sua casa. Pensa aí. A relação entre o homem e os anjos, a posição que Jesus assumiu em nossa causa. O Senhor, eu acho interessante que quando Jesus humaniza-se, ele desce ao nível do homem. Lá no Éden, quando Adão pecou, a Bíblia diz que Deus matou um cordeiro e vestiu o homem de cordeiro. Na cruz, o cordeiro veste-se de homem. A Bíblia diz que, sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de homem e humilhou-se até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Mesmo sendo Deus, Jesus nunca deu carteirada em ninguém. Na qualidade de crente, irmão, às vezes eu fico vendo crente ficar repreendendo os outros, está repreendido em nome de Jesus. Acho ridículo esse comportamento. A Bíblia diz que não é contra carne e sangue contra quem temos que lutar, não é contra seres humanos, mas contra principado, potestade, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está na hora de nós acordarmos para viver uma vida melhor. Jesus, ele assume a nossa causa, ele é a coroa da humanidade. A Bíblia diz: contudo, pouco menor do que os anjos o fizeste, de glória e de honra o coroaste. A glória da nossa natureza na pessoa do Senhor Jesus. Lá em Romanos disse que aonde o pecado abundou em Adão, a graça superabundou em Cristo. Isso é maravilhoso demais. O domínio universal providencial do nosso Senhor Jesus. Aqui nós temos os versos 5, 6 e 7 que nos diz: contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, e tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. E quando a gente olha aqui, domínio do homem sobre os animais inferiores, como devem exercer e como deve exercê-lo. O lugar apropriado para todas as coisas mundanas sob seus pés.
Quando Adão pecou, uma das perdas que ele perdeu foi o senhorio, a capacidade de domínio. O pecado fez o homem perder o domínio. Por isso que hoje a gente tem que estar tomando posse de saúde, de alegria, de paz, de proteção, da graça de Deus nas nossas vidas. E entender isso é bom, porque a partir do momento que a gente entende, Deus muda as nossas vidas. E por isso nós temos que estar resgatando. Eu tomo posse da minha saúde, da cura. A Bíblia diz que a natureza, ela ficou subordinada a tantos fracassos e até a gemidos, que a natureza geme, está sentindo dores por causa do que a sujeitou. Mas ela há de ser restaurada pelo clamor dos filhos de Deus. A igreja, ela precisa se posicionar como igreja, precisa ser igreja. E aqui fica esta palavra, os versos 8 e 9 diz assim, os versos 9: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. O nome de Deus sempre é admirado. Nós queremos agradecer a Deus por estar aqui nesse culto e encerrar essa mensagem agradecendo pela oportunidade, e aonde chegar, saiba que tem uma palavra de Deus para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus.